Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Estamos chegando perto, estamos chegando, né? A gente fala português errado, né? Tamo. Não existe tamo, existe estamos, né? Mas tudo bem. Estamos chegando próximos a uma grande data festiva para os cristãos, essas coisas assim, né? Mas essas datas se repetem ao longo dos tempos, ao longo dos anos. O homem vai instituindo, o homem vai inventando, o homem vai adequando, o homem vai adaptando, vai fazendo um monte de coisa. Então, nós estamos há 4 dias hoje, 21 de dezembro, nós estamos há 3 dias, né, que é o 24 que os cristãos comemoram, a passagem, à noite, para o dia seguinte está o dia 25, e nós estamos próximos dessa data festiva que se pereniza já há muito tempo, desde, pelo menos, o meu convidado vai falar daqui a pouco, o Concílio de Nicéia, né? Então, nós vamos falar sobre essa data, mas essa data nós vamos deixar para o fim. Nós vamos falar de outras tradições e costumes dos povos e as suas origens reais, tá? O que tem de real numa história, o que tem real na Páscoa, o que tem de real... E depois, o que tem das adaptações, o que se muda, o que se inventa, o que se faz. Então, isso é legal. Não querendo mudar a crença de absolutamente ninguém, simplesmente dando elementos para você continuar acreditando naquilo que você quiser, você tem livre-arbítrio para isso, mas, ao mesmo tempo, você deixa de ser ignorante, do verbo ignorar, desconhecer certos aspectos que eu acho que tem que ser válidos, né? Nós não estamos aqui para desmentir nada, simplesmente é para dar mais subsídios para você saber o que você está fazendo, pelo menos, né? Quando você faz algum ritual, alguma coisa, você sabe o que você está fazendo, né? Então é isso aí. Então, vou trazer meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi. E aí, Paulo, como é que você está? Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez meu convite. Como é que você está? Oi, Eustáquio. Tudo bem? Tudo. Eu que agradeço mais uma vez esse convite muito gentil, um convite honorífico, né? E que me traz muita satisfação sempre estar aqui com um amigo e estar com vocês, todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença, pelo apoio, pelo prestígio já há muito tempo, quem já acompanha o Eustáquio no Vida Inteligente e quem está chegando agora. Eu tenho certeza, não por esta exposição específica, mas por todo o trabalho do Vida Inteligente que está ao alcance de todos, se assim quiserem. Agradeço muitíssimo mais uma vez, muito obrigado. É isso, é sempre bom ter você aqui. A gente sempre bate um papo gostoso, agradável e informal, né? Isso é gostoso, como se a gente estivesse numa sala e estamos aí. Realmente nós estamos. Você está aí na sua poltrona, eu estou aqui na minha, e nós vamos bater um papo. Paulo, tradições. Eu sei que você conhece, você é um estudioso nato, né? Você pesquisa tudo e já vem de décadas. Existem muitas tradições, né? E essas tradições têm tudo aquilo que eu falei no início, né? Tem as suas partes reais, tem as suas partes fictícias e tem as suas partes adequadas, né? Eu te deixo toda a liberdade, te dou toda a liberdade para você iniciar por onde você quiser, pela tradição que você quiser, o costume que você quiser, Páscoa, Halloween, Natal a gente vai deixar para o fim, porque nós estamos próximos aqui também, né? Que é muito importante isso para as pessoas saberem que vão comemorar. Então, eu deixo você, o Egito, nossa senhora, a gente sabe que é um país que era um país de muitos costumes, muitas tradições, né? Aqueles povos antigos. Então, vamos lá. Passo a bola, já dei o tiro, apitei e passei a bola. Vamos lá. Vamos lá. É um tema bastante instigante, e no meu caso particular, dentro do que eu estudo, pesquiso, eu procuro vivenciar aquilo, né? Claro que nem tudo dá para ser feito, mas por experiência pessoal, por vivência, muita coisa foi vivenciada e eu vou lá buscar para confirmar algumas coisas, daí a pesquisa, e muitas pesquisas e estudos que eu fiz, eu experimentei grande parte disso na prática
em termos de vivência, experiência pessoal, né? Então, não é apenas uma coisa livresca. E muitos, como eu, e você também, Eustáquio, não só como estudioso, pesquisador, você também vivencia na pele, na carne, muitas dessas coisas. Tá? Vivencia no nosso corpo integral, contrariando o português, né, que você tão bem observou, estamos juntos. É isso aí. É uma força Então, de expressão. Né? estamos juntos e unidos nessa, porque cada um de nós é uma peça de um quebra-cabeças, de um mosaico muito grande. Né? Então, uma experiência, um estudo de um complementa do outro e vice-versa. E, em cima disso, nós vivemos, hoje em dia, uma sociedade que tem os seus costumes, tradições, e mesmo quando isso não está explícito, é vivenciado e trabalhado de uma forma até mesmo inconsciente, a partir de tradições que são ignoradas. Os conteúdos se perdeu no tempo ou se diluiu demais e se esquece que até alguns atos e pensamentos que nós temos têm uma origem, não todos, evidentemente, mas alguns deles em tradições que se perdem no tempo. Tradições antigas, outras nem tanto, mas a própria palavra tradição vem do termo latino tradere, que quer dizer transmitir. Então, Opa. o que é uma tradição? É uma transmissão de eventos, uma transmissão de pensamentos, uma transmissão de valores, uma transmissão de conceitos, uma transmissão de experiências que, com o passar do tempo, são modificadas ou deturpadas ou entendidas de uma outra forma, praticadas com sentido diferente do original. E é por isso que, dentro do conhecimento oculto, existem as ordens, as escolas de mistérios, tão antigas, que preservam o conhecimento dentro do seu processo tradicional. Né? Ou seja, a base disso é justamente exercer a tradição. E no caso das ordens, o conhecimento oculto, que não pode nem deve ser entendido de uma forma diferente, muito menos deturpado, que é o que a gente vê por aí, infelizmente, né? No que concerne a um juramento, o juramento não é você não ter necessariamente que ocultar o conhecimento que você recebe. Por isso que você tem um grande palco, um grande teatro para exercer na prática e transmitir de uma forma diferenciada. Mas, em essência, a mesma, tudo aquilo que você aprende, recebe, experimenta. Numa ordem, por exemplo, se você faz parte. E a própria vida é uma grande ordem. Tá? Então, esses juramentos, esses compromissos, é para você não mudar uma vírgula da tradição. Tá? Esse é o comprometimento que muitos têm ao ingressar num aspecto mais amplo e profundo de conhecimento e prática deste. Tá? Então, em cima disso, você tem muitas tradições, e dessas tradições, e essas tradições geraram costumes. Então, você tem uma das bases disso na própria mitologia. Mitologia não é um aspecto de lenda, ou como o próprio nome diz, mitos, como nós entendemos e interpretamos hoje. Mitologia tem um fundo sério, verídico, de eventos remotíssimos que, ao longo do tempo, foram transformados em narrativas, foram transformados em ensinamentos, conceitos, etc., principalmente a respeito dos deuses e da manifestação disso em relação ao ser humano aqui na Terra. E muitas tradições vêm daí. Outras não. Quase todas com um cunho religioso original. Até mesmo as artes, né? A arquitetura, literatura, pintura, escultura, essa dança, música. No início, quando isso começa
realmente a tomar corpo, a origem é religiosa e espiritual. É interessante. Se dançava para os deuses, se Isso. dançava para a ativação da Kundalini. Né? A literatura era voltada para os mitos, para os panteões, a arquitetura lidava com a geometria sagrada, eram edificações voltadas para as divindades. A música era tocada justamente, primeiramente, para homenagear as divindades. Ou seja, tudo tem, praticamente tudo, melhor dizendo, tem uma origem religiosa, espiritual, espiritualista. Em cima disso, nós temos tradições no mundo inteiro. Então, temos algumas tradições que perduram até hoje, sob uma outra ótica e sob uma outra máscara. No Antigo Egito, por exemplo, muito do que nós vivenciamos aqui vem do Antigo Egito, que passou pela Grécia, depois passou por Roma. Muitas outras vindas do Oriente que até hoje são muito presentes ali. Então, os festivais comemorativos das divindades egípcias, por exemplo, mais especificamente o chamado Festival de Opet, e Opet, em verdade, é o nome egípcio para Karnak. Então, o Festival de Karnak era uma homenagem e um culto à divindade Amon-Ra, e essa divindade, representada numa estatueta de ouro, ficava no fundo do templo de Luxor, numa câmara totalmente escura, onde somente o sacerdote primaz ali tinha acesso. Uma vez por dia levava com uma tocha as oferendas, dava vários banhos na estátua. Isso acontece até hoje na Índia com Ganesha, que toma banho de água, toma banho de leite e assim por diante. São tradições, entre aspas, vindas de cultos, muito semelhantes até. Então, dentro de um conhecimento mais profundo, admite-se que dois lugares tão distantes e culturas tão diferentes, entre aspas, Índia e Egito, em verdade, têm uma essência comum, tá? Naquela época. Então, continuando, o sacerdote ele rompia o lacre do relicário, tá? Por tradição, passados muitos séculos. A Igreja Católica pegou essa ideia do relicário e transformou no sacrário, aquele sacrário atrás da igreja que tem uma porta de folha dupla, Isso. onde a hóstia é guardada ali, e ali é o ponto mais sagrado, atrás do altar, né? Tradicionalmente, na Igreja Católica, né? O ponto da presença real do Cristo, aquilo ali, essa ideia veio do Antigo Egito, justamente com o mesmo relicário, depois mudou o nome para sacrário, o mesmo relicário, onde era guardada a estátua de Amon-Ra, toda de ouro, com um lacre ali na portinhola, onde aquele lacre era quebrado, abria-se a porta, trabalhava-se em cima da estatueta, depois fechava, colocava-se um outro lacre, e o sacerdote saía de costas, porque aquilo tinha um piso, né, por cima da laje, das pedras, areia. Ele, ao caminhar, ao sair da câmara, saía de costas, limpando com folhas as suas próprias pegadas. É claro que esses detalhes, né, com o tempo, foram se diluindo. Mas a ideia do sacrário na Igreja Católica, ou de um ponto de força em determinado lugar, um ponto de energia, um foco de energia, um ancoramento de energia, isso existe, não só na igreja, como em qualquer outro lugar. Até o oratório, o altar da sua casa tem o mesmo princípio, se você o tiver, se você justamente tiver essa prática. Agora, Paulo, você está falando agora, é uma tradição egípcia, a gente sabe. Isso é uma tradição egípcia. Isso. Aí, qual é o valor? A tradição egípcia tem fundamento, o que eles faziam lá foi o que eu disse no começo do programa. Eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam o que estavam reverenciando. Era uma coisa que foi criado para aquilo lá, o ritual.
A partir do momento que você pega um ritual desse e você adequa, como nós falamos, se adequa para a sua crença, para a sua religião, para a sua isso aqui, qual é o valor disso? Cria-se uma egrégora verdadeira? Cria-se, porque no caso da igreja ou de outros cultos, existe o conhecimento do fundamento. Tá? Em essência, é a mesma coisa. E com o trabalho incessante em cima disso, óbvio, você sabe, todos nós sabemos que cria-se uma egrégora. Tá? Cria-se uma egrégora. Mas, em essência, o processo é o mesmo. E você tem aquela força porque conhece esse fundamento. Agora, para você realmente fazer isso, como você falou, você precisa conhecer o mínimo daquele fundamento. Senão, além da coisa não funcionar, pode atrair o que não deve. Isso que eu queria. É um ponto de força. Então, você tem que ter consciência, conhecimento de como aquilo funciona, para que aquilo funciona, para quem você está justamente interligando esse fio, né? Para que a coisa possa se expandir numa frequência alta, que vai depender sempre do mental e da questão energética e da intencionalidade daquele que oficia, ou se dirige, ou trabalha com isso, ou simplesmente para ali para rezar. É porque você vê que já tem uma literatura que você conhece, com certeza, né? O livro da Blavatsky, que fala maçonaria na igreja, alguma coisa assim, que é... Sim, claro, porque existe, nesse tipo de caso, e como era no Antigo Egito, a necessidade de uma consagração daquele local e daquele fundamento. Por isso que, por exemplo, numa igreja, muitas igrejas, o fiel comum, pessoa comum, é até autorizada a ir ao sacrário, fazer seus pedidos, rezar, etc., embora não seja usual. Tá? Determinados padres permitem. Por pior que seja a intenção daquela pessoa, se isso acontecer, o sacrário não será maculado, porque o ponto de força ali já foi consagrado com fundamento. Tá? O que não é o caso de outros lugares, não é o caso de outras práticas. Então é preciso conhecer esse fundamento, tá? Esse conhecimento, para justamente você ancorar essa energia. Então a tradição vem sempre de um ponto de origem, de uma causa com um fundamento forte, que interliga justamente planos, tá? E determinadas práticas. E essa questão no Antigo Egito não para por aí. No festival de Opet, que ocorria em julho e início de agosto, eram vários dias de festival. Não tem mais esse festival hoje? Nos dias atuais não existe mais o festival. Okay. Mas a partir desse festival existem elementos que tradicionalmente estão até hoje. Um deles é a questão do sacrário. Tá. E durante o mês de julho, e parte de julho e início de agosto, era o Festival ao Sol, Festival a Amon-Ra, tá? E Ahá. A estátua, nesse período, ela era retirada do seu relicário, tá? Era transportada numa procissão. Você tem as sacerdotisas, antes delas as moças, antes delas os sacerdotes defumando todo o trajeto. Tá. Você tem os sacerdotes resguardando, o faraó também estava à frente de um andor onde a estátua era levada, tá? Os músicos ficavam atrás e o povo ao redor, e formava-se aquela trilha, aquela passagem, aquele caminho, onde a estátua era levada à barca sagrada. Tá? Olha, tá. Fazia-se uma procissão de barcos. Como é feito até hoje aqui, ó, É onde eu quero chegar. E nessa procissão de barcos, da mesma forma, a estatueta era desembarcada e esta mesma procissão levava ao templo de Karnak. E a estátua ficava ali, sendo cultuada, não a estátua em si, né? A projeção... Certamente era no Nilo, né? Isso no Nilo. Chegava ao templo de Karnak, ficava um tempo lá e depois voltava para o templo de Luxor. Nesse festival de Opet, nós temos a tradição que ficou do sacrário, que era o relicário antigo,
Temos a tradição da procissão com um andor. Na Igreja Católica e até em outros cultos nós vemos isso, né? Um andor com a imagem do santo sendo transportado numa procissão. Isso. Procissão de barcos. Isso existe até hoje. Né? Sim. Aqui no Brasil, nós temos muitos exemplos disso, de tradições que são cultuadas na Igreja Católica, no Candomblé, em outros lugares, que, em essência, nesse exemplo que eu estou dando, vem do Egito. Né? Tradições que são muito focadas ainda hoje no Oriente. Temos na China, principalmente na China, a comemoração enorme dos chamados 9 deuses, que dentro de um estudo mais profundo, um estudo ufológico e até um estudo espiritualista, voltando a um passado remoto, a gente chega ao chamado Conselho dos 9. Eu já dei palestra sobre isso. Na ufologia, isso existe, mas é raramente estudado, porque as cúpulas dos panteões antigos principais são sempre de 9 divindades. Seja em Grécia, seja em Roma, seja no Antigo Egito, seja na Índia, seja na China, seja entre os celtas, entre os nórdicos, germânicos, entre os maias, os incas, enfim. Você tem o chamado Conselho dos 9, que alude-se justamente hoje a 9 observadores que acompanham o trajeto evolutivo do planeta todo há muito tempo. Seres que não são daqui, evidentemente, e foram tidos como deuses. E até hoje existem comemorações na China, principalmente na China, sobre os 9 deuses. Você vai ver em altares budistas, altares tibetanos do budismo tibetano e outros, representações desses 9 Budas ou 9 divindades, chamado Conselho dos 9. É uma tradição que vem até hoje. Olha. Outra tradição que vem da Índia, por exemplo, que é muito focada lá, é a chamada Grande Noite de Shiva, onde é comemorado o dia de Shiva. E esse dia de Shiva remete a uma experiência que um mortal teve no alto de uma árvore, se não me engano, isso aí já há muito tempo que eu vi, em detalhes que eu não me lembro, a Shiva, que é o senhor da meditação, o senhor da austeridade e o senhor do... Dizem da destruição, em verdade é do desmantelamento daquilo que está obsoleto e ultrapassado. Há lugar ao novo. Para dar um lugar a um novo, porque não se constrói nada sobre ruínas. Né? Então ele veio para passar o rodo. Né? E dentro desse processo, ele, como o senhor da austeridade, da severidade, da meditação, um mortal teve uma experiência com ele e originou-se a partir disso uma homenagem a Shiva, que existe até hoje, que já tem milhares de anos isso. Tá? Eu mesmo já participei aqui no Rio, num centro de yoga voltado para essa área, da chamada de Shiva. Isso aí ocorre no mundo inteiro, é esporádico, porque isso ainda não existe um conhecimento sobre isso no Ocidente, mas se dá todo ano na Shiva, na Índia, em fevereiro, onde você, por 24 horas, né, um grupo se reúne nessa homenagem e entoam ininterruptamente o Om Namah Shivaya. Que legal. Amo esse mantra. Aí um para, outro para, porque não vai aguentar 24 horas, dá um tempo, descansa, vai ao banheiro, etc. Enquanto o outro entra no lugar. O processo todo não parar. Né? À meia-noite, toca-se búzios, um búzio grande. Sim. Né? Põe-se uma imagem de Ganesha, que é o filho de Shiva, em leite, etc. É toda uma tradição local, hindu, mas que chega ao Ocidente. Tá? Então, muita gente hoje só entoa um mantra e nem sabe por que está entoando mantra. Isso. Nem sabe para que serve. Porque tem um fundamento forte e sério por trás. É claro que lá na Índia, lá no Oriente, de uma forma geral, existe um livreto de cânticos para isso. Tá? Mas isso é uma tradição local, que chegou aos nossos dias até muito recentemente, mas é muito antiga. Então, existem N tradições. Já foi citado aqui numa live anterior, nossa, sobre por que se usa no Ocidente preto no luto. É outra tradição.
Aí é o que eu queria chegar também. Começou na Itália. Começou na na Grécia, que eu falei também, tem os 40 dias. Muito mais antigo ainda, né? Porque foi numa época que a Itália não era a Itália só passou a ser um Estado único, soberano, com a unificação italiana de suas províncias no meados do século XIX, a exemplo da Alemanha, né? Antes não era conhecido como a Itália, mas ali e na Grécia, talvez em outros lugares também, mas principalmente ali, acreditava-se que a alma do morto via você e interagia com você. E as pessoas pensavam que estavam sendo assombradas pelo falecido. E acreditavam que, ao vestir preto, elas não eram vistas pelo falecido. Sim. Né? Ficavam invisíveis. Pois é, você fica invisível para o outro lado. Não sei de como isso surgiu, mas isso se perpetua até hoje no Ocidente. Virou uma tradição. Sim. Né? Das pessoas, de uma forma a demonstrar respeito, né? De demonstrar luto, se veste de preto. Hoje em dia, nem tanto, está havendo já uma flexibilidade com respeito a isso. Isso é mais na região dos Balcãs, na Rússia também tem essa... Sim, isso foi se espalhando. Toda a tradição tem um foco e aquilo é que nem rastilho de pólvora, ela vai se espalhando. Tá? No Oriente, ao contrário, no Oriente se veste branco nessas ocasiões. Mas branco, aí... Flete qualquer coisa. Vai lá, a parte, porque eu queria entrar nisso. A gente percebe nos rituais e nas tradições, nos costumes, a indumentária. A indumentária, a gente vê que ela é um fator obrigatório e tem um significado. Não é palhaçada, não é circo, não é decoração, não é fantasia, vamos chamar assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância, porque tem lugar, por exemplo, que você vai em grupo espírita, geralmente, está todo mundo de branco. Aí você pergunta, por que vocês estão tudo de branco? Para mostrar que vocês são médicos e não sei o quê? As pessoas ficarem achando que vocês são médicos? Não. Então, já ouvi isso aí, por exemplo, dizer, não, porque aqui todo mundo de branco, ninguém se diferencia pela roupa, então nós vamos focar. Me fala um pouquinho sobre a roupa e a indumentária de todos os rituais em todas as tradições. Mais importante que a roupa é a cor. Também, porque vamos lá. Uma coisa dentro do que você falou e que você ouviu é verdadeira. Né? Todo mundo se vestindo da mesma forma ali para aquele trabalho é uma maneira de uniformizar, homogeneizar o processo. Mas por que branco? Podia ser amarelo? Está todo mundo ali de amarelo, podia estar todo mundo de azul, está todo mundo ali de qualquer outra cor. Por que o branco? A roupa em si, uniformizando, é uma coisa, mas qual é o fundamento que está por trás das cores que você usa? Isso é tão importante quanto a indumentária. Se você for perceber nesse processo, for perceber esse processo voltando no tempo, na sua origem, que dá origem, é a causa justamente das tradições, você vê indumentárias diferentes para determinadas práticas e cores respectivas. Isso. Que estão lidando, no fundo, com uma frequência, com uma egrégora ou uma falange vibracional, cuja frequência vibra aquela cor, vibra naquele som, por isso que o cântico e o mantra para uma coisa não serve para outra. Muito bem lembrado. E a indumentária acompanha esse processo. São vários tipos. Aí depende do local, depende da cultura, depende da forma como aquele grupo lida e encara com aquele processo. Por exemplo, estávamos falando de Antigo Egito. Quando o faraó assumia, quando a pessoa assumia o trono, sim, né, o rei, muito tempo depois, isso foi chamado de faraó, que vem de Per-Ha, casa do rei, né, ou a casa do faraó, o termo egípcio original, porque só num período do Médio para o Novo Império no Egito, o rei foi chamado de faraó. Durante muito tempo no Egito, o rei era o rei mesmo, acabou, não tinha o termo faraó. Mas isso foi um parênteses. Então ele assumiu o trono,
para ser entronizado, né, ele tinha que passar por um processo iniciático grande, a suprema iniciação da grande pirâmide de Quéops. Ao ser entronizado, dos chamados 9 deuses principais, vamos dizer assim, ele era submetido a um ritual onde, para cada divindade, eram feitos cânticos, oferendas e indumentária diferente e cores diferentes. Cada arquétipo, cada divindade tem a sua frequência, a sua forma, seu som, a sua cor, o seu som. Isso tudo era trabalhado. Então, representativamente, como uma união com aquele arquétipo, com aquela divindade, nesse Somos Todos Um, era feita para cada arquétipo, para cada divindade, isso durando um dia inteiro, ou seja, 9 dias, em princípio, o faraó trocava de vestimenta, com as suas respectivas cores, ligando a cada divindade. O que nós temos hoje em dia funcionando em respeito a isso, que vem praticamente dessa mesma tradição, não só egípcia, como africana de uma forma geral? O culto aos orixás no candomblé. Cada orixá tem uma vestimenta, na Umbanda também, cada orixá tem uma vestimenta, tem um canto, um som, um mantra, um ponto, seus apetrechos, suas cores. Então, quando você vai a uma festa de orixá, né, por exemplo, você observa isso. O Pai de Santo e outros saem manifestados no orixá com a sua devida indumentária. É uma espécie de ligação, de amálgama, né, dentro daquele ritual. Existem rituais e existem rituais. Né? Então, esse é um exemplo que veio remotamente, né, muito do Antigo Egito, que você encontra na Umbanda, principalmente no Candomblé, quando você tem uma saída de orixá, quando você tem uma festa generalizada com um ou mais orixás. Geralmente é um principal, e especificamente da casa, mas todos são cultuados. Né? E cada um tem os seus apetrechos, suas representações de materiais. Ô, Paulo, antigamente, isso aí deve ter tido uma origem, isso. Como é que os antigos ali, que o que a gente foi falando a partir do Egito, e nós viemos muito para frente, vamos dizer, porque esses hábitos e costumes, você percebia que os neandertais, aqueles meio QI baixo, vamos dizer, eles tinham uns certos rituais, né? De onde eles tiravam essas coisas? Nesse seu exemplo, não se sabe. Agora, nos que a gente está mencionando a respeito de civilizações antigas, isso vem da Atlântida, da antiga Atlântida. Tá, tudo bem. Cujo cunho era completamente diferente. Porque, relembremos rapidamente a história, houve um avanço bastante significativo da quarta raça raiz, a raça Atlântida. Ela entrou em queda, quase destruiu o planeta 2 vezes, o dilúvio acabou de engolir depois a terceira ilha Atlântica, que sobrou Poseidones. Né? Os Atlantes, a humanidade ali, por conta desses motivos e outros, decaiu, e essa reestruturação passou a ter um cunho supersticioso, místico no pior sentido, no sentido pejorativo da palavra místico, que infelizmente hoje em dia o termo é visto de forma pejorativa. Em verdade, misticismo é estudo das leis naturais, a gente sabe disso, a conotação era bem diferente. Então, com essa queda, houve um renascer, entre aspas, da humanidade, em que muita coisa foi herdada em termos de conhecimento, mas não sabia exatamente o que fazer com aquilo. E aquilo virou de um tratado tecnológico científico num processo ritualístico, onde o misticismo pejorativo e a superstição nasceram. Tá? Então, é aquela história que eu sempre coloco. O ser puramente de contato cósmico, que com o passar do tempo virou sábio, que com o passar do tempo virou cientista, que com o passar do tempo virou sacerdote, que com o passar do tempo virou mago, que virou bruxo, que virou feiticeiro, e assim por diante.
você tem nesse processo uma queda progressiva, tá? Onde o entendimento ele vai ficando mais estreito. Então você vê que, com o passar do tempo, a partir da Atlântida, um sábio que vira cientista, com o passar do tempo, que vira sacerdote, com o passar do tempo, olha a diferença. A partir do sacerdote você tem uma outra degradação, lidando com essa degradação com, em geral, ou seja, 70%, com frequência baixa, com frequência densa. É o que nós temos hoje aqui. É o que a gente está vivenciando. Vivenciando também a transição para uma frequência superior, como já foi presente no planeta, com o perfeito entendimento do fundamento, do princípio que está por trás e do arquétipo ligado a isso, que é o arquétipo da natureza, que virou divindade depois. Né? Ou seja, sabiam o que estavam fazendo, como você mencionou no início, sabiam com quem estavam lidando. Isso se preservou, essa essência se preservou de alguma forma? Sim, se preservou. Não toda. Apenas uma pequena parte, que poucos têm o conhecimento e têm acesso. A maioria disso virou uma tradição que virou costume. Tá? Então, a tradição, ela traz a essência. O costume é uma fé cega em cima da tradição, porque não se conhece o fundamento daquilo. É apenas uma repetição mecânica do fundamento que está presente na tradição em si. Me diz uma coisa, até hoje, eu não lembro o título agora, está guardado aqui, um dos últimos livros que eu adquiri, de procedência teosófica, né, digamos assim, um desses Mahatmas, acho que estava se comunicando ali, disse que, até para a pessoa que estava preparada, ou seja, que era compartilhando, não sei se foi com o Cine, não sei com o Cinete, qualquer coisa, diz que tem coisas que nós não podemos falar, que corrobora bem o que você acabou de dizer, porque não adianta, vocês não têm condição de entender. Não é que os seres, os irmãos, vamos chamar do que quiser, eles tentam te passar uma coisa, mas você não tem intelecto, não tem capacidade de assimilar uma coisa daquelas. Então, isso aí realmente existe. A pergunta que eu faço, porque eu vejo como uma questão relativa, é: quem está preparado? Você está preparado para uma coisa, se preparou para aquilo. A preparação é importante, mas isso é relativo. Você está preparado até a página 2. O iniciado está preparado até a página 10. E preparado para quê também, a grande questão, né? Exatamente. Um grande mestre, um ser já realizado, ele está preparado para até a página 500. Mas esse livro não tem fim. Então, ele está preparado em relação a nós, em relação ao que é superior a ele. Ele ainda está aprendendo. Isso não para. Né? E você bem perguntou, quem realmente está preparado e para quê? Aliás, essa é a pergunta chave, matriz, na vida, de uma forma geral, no meu entendimento. Você quer... Sim, cara, pálida. Aqui. O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com essa informação? O que você vai fazer com o que você está se propondo? Ninguém sabe responder. Para quê? É a grande questão. E, complementando esse processo que você mencionou, né, não é que haja uma sonegação de informações, de conhecimento, nada disso. Muito pelo contrário, esse conhecimento é transmitido sempre num grau em que a maioria das pessoas possa assimilar, possa entender. Dentro do seu entendimento, é isso aí. Dentro do seu entendimento. Então, hoje, por exemplo, a humanidade está no entendimento X. Antigamente, determinados seres apresentados nas escrituras sagradas eram tidos como deuses, anjos, etc. Hoje em dia, existe um entendimento de que alguns desses seres não sejam deuses, sejam seres de altíssimo conhecimento, consciência expandida e alta tecnologia. Sim. Antigamente, o ser humano não tinha acesso a esse tipo de coisa. Hoje tem, ainda mais com o advento da aeroespacial. Tá? Eu não estou aqui generalizando nem dizendo que é. Existe essa forma de pensamento.
é o que o ser humano pode captar hoje, tá? Que é mais amplo do que há milhares de anos atrás. Daqui a 500 anos, esses mesmos seres, ou esse mesmo conhecimento, vai ser entendido da mesma forma? Vai ser assimilado da mesma forma? Esses seres que hoje se apresentam numa aparência X, que é ilusória, porque eles não têm mais forma, é dentro do que a gente pode assimilar. Eles realmente são como se mostram? Daqui a 500 anos, eles não podem se apresentar mais próximos do que eles realmente são, porque a humanidade adquiriu, em tese, uma maturidade consciencial maior. São questões que a gente tem que justamente levantar, ou seja, com o que estamos lidando. Ou você entra na frequência, né, alta, ou então não entra, você pode ser iludido. Isso, falou tua palavra-chave, ilusão, Então, mundo de Maia. Exatamente, uma ilusão provocada ou uma autoilusão. Isso. Tá? Isso. Então, o conhecimento, ele está aí. Agora, se você tiver esse preparo, ou melhor, se você se preparar para isso, estiver no seu processo evolutivo, por sua escolha, tenha certeza que o conhecimento de alguma forma vem a você. Porque se você busca, ele também está te procurando. Com certeza. É uma linha de mão dupla. É uma estrada de mão dupla. O que você busca, aquilo também quer vir ao seu encontro. Então, cuidado com o que você pensa, com o que você fala e com o que você quer. Paulo, tem uma tradição muito difundida, e eu gostaria que você falasse sobre ela agora, antes da gente entrar na tradição maior, que nós estamos próximos. Páscoa, ou Pessah. Eu ia falar isso agora. Tá vendo? Então, vamos lá. Fala então, fica à vontade. Olha, a Páscoa, a Páscoa cristã se comemora pela ressurreição de Jesus, tá? No domingo, para cumprir os 3 dias a partir do sabá. E isso tem origem, em verdade, na Páscoa judaica. Jesus, ele todo ano ia a Jerusalém, como todos os judeus, comemorar a Páscoa, né, no templo. Comemorar, em verdade, o Pêssar. Jesus comemorou o Pêssar até morrer. Todo ano ele ia a Jerusalém. Tá? Agora, a entrada mais importante em Jerusalém foi a do Domingo de Ramos, que antecedeu a crucificação. Tá? Muita gente acha que só chegou a Jerusalém nesse dia. Não, ele ia todo ano comemorar o Pêssar. O que quer dizer a palavra Pêssar? Quer dizer passagem. Hoje em dia é interpretado como passagem, mas, em verdade, no coloquial, naquela época, tá? 1500 anos antes de Cristo, com Moisés, Pêssar tinha também a conotação de pulo. Isso é remetido justamente à última praga enviada pelo Divino no território egípcio para a libertação. Conta a tradição, em verdade, ela é um pano que se passa em cima da essência de verdade. Isso não quer dizer que a história seja exatamente daquele jeito, mas ela mostra, então a tradição também mostra, com esse véu, um ensinamento. Tá? Então, reza a tradição judaica que, nesta noite, o anjo da morte passaria e ceifaria a vida dos primogênitos no Egito inteiro, não só para os egípcios, para qualquer primogênito. Tá? Sim. Então, Moisés recebeu a instrução de um anjo de passar no umbral da porta e nos batentes sangue de cordeiro. Esse sangue viria do cordeiro sacrificado, né, para isso. É o sacrifício, chamado o processo do sacrifício e o sacrifício em si, ou seja, a renúncia de algo que você ama
para uma devoção divina no sentido de abertura para a sua vida ou para uma comunidade. Então, o sacrifício do cordeiro vinha em cima disso. Mas o sacrifício do cordeiro não era nada. A questão é que aquele cordeiro era criado desde pequenininho, desde o nascimento, até crescer. É um bichinho de estimação dentro da sua casa. Imagina você com um cachorrinho ou com um gato que você pega desde filhotinho, ele cresce, você se apega, se afeiçoa, e ele é você, aí num determinado momento você tem que navalhar o bicho. Isso que foi feito, e ele passou o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, ao passar, pulasse, Pêssar, aquela porta, né? E aquele primogênito daquela casa não seria afetado. E durante esse processo eles ficavam em vigília, fazendo jejum e comendo pão ázimo, tá? Enquanto o pau quebrava lá fora. Essa é a tradição do Pêssar. Isso é a tradição. Aí que eu queria chegar. Ao passar do tempo, você tem, até hoje, essa comemoração num dia específico, num período específico do calendário hebraico, né? Para essa tradição que é feita até hoje, em memória à libertação. Tá? A partir daí houve a libertação, segundo a tradição, do povo judeu em relação ao cativeiro no Egito. Lembrando que isso já está por demais ultrapassado, porque já está por demais comprovado arqueologicamente, egiptologicamente, cientificamente, que os egípcios não faziam escravos. Sim. Não houve nenhum povo, mesmo prisioneiro de guerra, tendo sido feito escravo no Egito. Isso você falou agora... É um parêntese importante. Tá. Só para complementar, nesse processo, não mais o sangue do cordeiro era sacrificado. Para que todos os pecados fossem purgados, jogava-se tudo num animal que era escolhido, era um bode, e esse bode passou a ser chamado o bode das expiações e purgações das falhas, das faltas das pessoas. Se acreditava nisso. Por isso que o termo bode expiatório existe e vem daí, né? Em resumo, o Pêssar é isso. Então, Jesus comemorava sempre o Pêssar. E no dia da crucificação, era uma sexta-feira, né, ao pôr do sol começa o Shabat. Pela tradição, ninguém podia ficar martirizado em qualquer lugar, muito menos com sangue, na entrada do Shabat. Ou seja, Jesus tinha que morrer antes das 6 da tarde. E os outros também. Por isso que procuraram apressar a morte de Jesus, e José de Arimateia requereu, junto a Pilatos, o corpo, que ele teria que ser sepultado antes das 6 da tarde, antes do pôr do sol, que é a entrada do Shabat. Tá? E foi na entrada do Shabat que o Pêssar, naquele dia, foi comemorado amplamente, e, por questão disso, no terceiro dia, como Jesus disse que reconstruiria o templo ao terceiro dia, ele ressuscita, e o Pêssar, para aqueles seguidores de Jesus, passa a ser justamente o sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, né, que é Jesus. Então, esse sacrifício originou a Páscoa cristã. Tá, só que essa Páscoa, aí que eu queria chegar, essa Páscoa cristã, ela a turma vai se ofender agora, é meio 171, porque foi apropriada de uma outra tradição, Sim. é o Eoster, né? Mas isso é muito comum. Uma tradição, ele tem fundamentos em outra. Era uma adaptação religiosa a uma tradição pagã que tinha ali, no Celta, não sei, o Eoster, não sei de onde é que é a origem lá dele. Então, adequaram e fizeram a Páscoa também, né? Sim, sim, mas isso é comum. Da mesma forma que sempre foi comum, por exemplo, você construir um templo sobre outro. Então, você tem, por exemplo, igrejas principais,
Perdão. Igrejas, principalmente as góticas, templárias, que foram erguidas sobre um centro de força. A gente sabe que as linhas, os meridianos da Terra, ao se cruzarem, criam um vórtice de energia, um centro de força. Os antigos conheciam isso muito bem, chamada geografia sagrada. Então, naquele centro de força, por exemplo, na Europa, os celtas construíam dolmens. Isso é aquela, quem já leu Asterix sabe. Aqueles monumentos de pedra que ficavam sobre um determinado ponto. Aquele ponto era sagrado, porque era um centro de força. Construiu-se um dolmen ali. Com o passar do tempo, em cima do dolmen, ou em cima do ponto, construiu-se templos e outro templo, até que chega a igreja e constrói catedrais exatamente em cima daquilo. Para aproveitar o centro de força. Sim. Então, isso sempre ocorreu. Você vai no Egito, existem... Mas é que querem acabar. Eles não querem dizer o que tinha ali onde eles subiram a nova construção, sabe? Eles querem... Aí entra naquela questão de conhecimento, de determinados conhecimentos que não podem vir a público. Porque na época da Atlântida isso era livre e se fez bobagem com isso. Né? Então, determinados conhecimentos são uma arma na mão de um leigo. Não, tudo bem. Eu concordo. Então, determinadas coisas que estão ali não são transmitidas do que existe, porque tem um fundamento ali por trás, por este motivo, e também pela fraqueza do ser humano em termos de poder, status, diferenciação em relação ao outro, etc. Você põe tudo aí no pacote. Né? No Egito tem um templo grego da época da dinastia ptolomaica. Ele foi construído em cima de um outro templo de 2000 anos antes. Um templo egípcio que eles conheciam os centros de força, construíram em cima do templo de força. Claro. Eu faria isso também. Eu construí um templo por cima. Claro. Né? Tanto é que no local pararam, isso aí tem muitos anos, pararam as escavações, eu não me lembro do local, desculpem. Pararam as escavações há muitos anos, porque para pesquisar o templo de baixo egípcio, tinha que destruir o de cima. Isso é impensável. Com certeza. Então não dá. Por falar em construir em cima, Paulo, para a gente entrar na reta final, construíram em cima de uma tradição pagã, né, que era o Solis Invictus. Já fizemos até uma live aqui sobre Solis Invictus. Solis Invictus, 21 de dezembro, que nós estamos aqui hoje, né? Bem hoje aqui, ó. 21 de dezembro, quando o Sol se recolhe, ele fica mais fraco, para depois de 3 dias ele ressurgir com uma força tremenda, né? E aí a igreja tomou isso como a ressurreição, e por aí pegou-se uma tradição tradicional pagã, e aí entra aquela história que eu abordei no começo ali, o Conselho de Nicéia instituiu, para acabar com essa com essa tradição pagã, instituiu-se a data, determinou-se 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus e a sua ressurreição. Então, fala sobre isso. Coisa completamente fora da realidade. Em nenhum lugar, em nenhuma escritura, em nenhum texto, se diz a data de nascimento de Jesus. Sim. Começa por aí. Ou seja, isso é omitido ou então ninguém sabe mesmo. Eu tenho certeza que isso é omitido e é liberado para poucos. Mas, ao mesmo tempo, você saber qual a real data que Jesus nasceu... Não importa muito. Qual a diferença que faz? Não faz diferença. Nenhuma, sério. O Natal de Jesus é para ser comemorado o ano inteiro, e só não num dia. E não só num dia. Perfeito. Né? Sim. Bom, dentro do que você levantou, que foi até objeto de uma live anterior, existia um culto em Roma, bem a posteriori, quase 200 e tanto, quase 300 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo, terceiro século já, que era o Sol Invictus. O que é o Sol Invictus? É o Sol Invencível, culto solar, que tem origem
na Caldeia, que era um culto antigo a Mitra. Quando Os Mitra, isso. O mitraísmo, quando a expansão romana chegou lá no Oriente Médio, na Caldeia, muitos centuriões e legionários romanos adotaram esse culto e levaram para Roma. E, de início, era um culto obscuro que se fazia nos porões, enfim. Depois isso veio à tona e o imperador adotou o Sol Invictus, com base, tá, na expansão romana para o outro lado, para o Ocidente, na Europa, de uma forma geral, uma pequena parte da Germânia, Espanha, Lusitânia, Gália e Bretanha. Todo mundo celta. Então, o culto vem de um paganismo, entre aspas, celta. Aliás, todo culto e toda tradição, mesmo na remota Atlântida, todos têm uma origem só: o céu, as estrelas, a astronomia, Verdade. fenômenos celestes, fenômenos solares, fenômenos da Terra e seus movimentos. Os egípcios já sabiam muito bem que qualquer coisa que ocorre no Sol afeta diretamente a toda a Terra e toda a vida na Terra. Então, todo esse processo começa na astronomia, no estudo dos céus e da influência que os céus têm na humanidade, no planeta em geral, na humanidade, onde existe uma interação de forças que a gente ainda desconhece na totalidade e que eles, numa remota antiguidade, conheciam, pelo menos em grande parte. Tá? Então, devido a isso, e pelo que você citou, o caminho do Sol no céu, pela precessão de equinócios, não, pela rotação da Terra em torno do Sol, onde, num determinado ponto, pela inclinação do eixo, você tem, num hemisfério, numa época do ano específica, que é o solstício de inverno no hemisfério norte, e solstício de verão no hemisfério sul, onde isso ocorre atualmente que eu digo de milhares de anos para cá, porque isso muda. Pela precessão de equinócio, isso muda. Né? Você tem nessa data do solstício de inverno lá e solstício de verão aqui, 21 a 23 de dezembro. Isso. Tanto que isso muda. Já teve um período na história da Terra em que o hemisfério norte nessa data era verão e o hemisfério sul era inverno. Hoje é o contrário. Daqui a algum tempo, pelo movimento de precessão de equinócios, o eixo da Terra vai mudando, vai ficar do outro lado e o contrário vai acontecer. O que vai ser verão lá vai ser inverno aqui, só invertendo as datas. Né? Vamos chegar na mesma situação daqui a muitos anos, daqui a uns bons milhares de anos, onde em dezembro no norte vai ser verão, o que é hoje aqui no sul, e vai ser inverno aqui no sul, o que seria verão lá hoje. Né? No momento que a gente tem, já há milhares de anos, inverno no hemisfério norte, então de 21 de dezembro a 23, tá? Pela rotação da Terra, chega num ponto, que é o ponto real, tá? De declinação máxima do Sol. Do Sol, isso. Isso significa. Declinação é um termo que se usa em astronomia, tá? Que vai mostrar a distância das estrelas em relação ao equador celeste. O equador celeste é uma projeção no céu do equador terrestre. Enquanto a gente aqui trabalha com latitudes terrestres, nós trabalhamos astronomicamente com declinações, tá? Em grau, minuto e segundo. Então, por esse movimento, vai ter um dia em que esse período do solstício vai começar a declinação máxima do Sol. Ou seja, quando o Sol no céu vai estar mais longe, tá, na esfera celeste,
e vai ficar, obviamente, com um brilho mais fraco. Isso, para ressurgir. Né? Então, é como se ele morresse. Isso. E essa data Olha a começa associação. dia 21, passando pelo dia 22, começa um pouco antes. O clímax é no solstício, dia 21 a 23. Aí depois ele retoma o seu caminho, no dia 25. Ressurge forte. Em dezembro, ele ressurge das trevas, ele renasce, ele ressuscita. Isso. A inundar de luz, calor, de energia, de vida, aquilo que estava praticamente morto. E, como cultura celta que permaneceu, eram feitas oferendas às árvores, penduradas nos galhos, comemorando a volta do sol. Isso dá origem à árvore natal. Aí. A tradição da árvore natal vem daí, e não só daí, da árvore como simbolismo da evolução do cosmos, e de seus galhos como ramificações de toda a estrutura cósmica e espiritual. Você vai ver essa representação de árvore na cultura norte-germânica, que é a Yggdrasil. Isso. Você vai ver a árvore na China, você vai ver a árvore na Índia, você vai ver a árvore no Egito. Eu tenho até uma imagem da árvore egípcia. E você vai ver a árvore no judaísmo, que é a árvore da Cabalá. Cabalá, exatamente. Sefirótica também. Sefirótica, a árvore da vida. Né? Então, esse simbolismo da árvore, em verdade, é muito mais profundo. Né? Embora os celtas tivessem esse costume. Vemos de uma tradição que virou costume druídico nos celtas. Né? Então, eles se preparavam muito bem, porque sabiam que era um período que você não tinha o que colher, não tinha o que plantar, não adiantava nada, e essa ressurreição do sol anuncia um novo período de plantio para o período de colheita. Exatamente. Que é na primavera-verão, no hemisfério norte. É uma escola. Essas tradições, principalmente a tradição do Natal, vem daí, onde a igreja, para abafar o paganismo, né, adequou 25 de dezembro, que é justamente a data que o Sol astronomicamente ressurge, a sua declinação muda, né, e ele avança justamente no céu, dando esperança aos homens num novo período de plantio e colheita. Tá? Isso se dá no clímax ali, lá para março, abril. Isso. Tanto é que o ano novo real é no equinócio de 21 de março, por causa disso. Em muitos lugares e nas ordens, e nos antigos, se fazia a comemoração da entrada do ano novo. Isso, em março. Em março, por conta disso. Né? Então, na esteira dessa subida do sol, você tem a adaptação para o ano novo atual, de 31 para 1º de dezembro para 1º de janeiro. Tá? Então, no Concílio de Nicéia ficou tudo isso estabelecido para abafar o paganismo e ser colocada a data de 25 de dezembro como o Natal de Jesus. Tá? E a gente vive nessa farsa há muitos anos, cada um tem o seu livre-arbítrio de fazer o que quiser, que a gente falou no começo do programa, né? Mas é bom saber, toda a tradição, nós temos hoje o Google, nós temos a internet, aqui tem muita coisa boa, fala-se muito mal desses instrumentos, né, de pesquisa, o virtual, mas é uma fonte, nossa, de informação que você pode buscar. É dualidade, você tem os dois lados em tudo. Claro, então vai buscar, vai se informar, sai dessa maia, ou se você preferir continuar, continue também. Nós estamos aqui para mostrar os dois lados. Em verdade, criou-se com esse tempo todo uma egrégora, né? Aí é que as pessoas confraternizam, se encontram, etc. e tal, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, nos dias atuais, o foco no materialismo é muito grande. Muito. Então, mesmo que não seja a data de nascimento de Jesus, o Natal é um período de comemoração disso. Não comemoração, em verdade, do nascimento, mas em comemoração ao seu Cristo interno,
a sua ligação com o divino. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas querem saber. Não é só todas as pessoas, que as pessoas não saibam disso. Muita gente não está nem aí para isso. Não está nem aí para isso. Quer saber de Papai Noel, quer saber de comprar presente, quer saber de gastar dinheiro e quer saber de encher a pança. O que vai comer isso? E aí eu pergunto, né? Quem está certo? Ou seja, as prioridades, hoje em dia, é que são duvidosas. E muita gente, por desconhecer esse tipo de fundamento, entra nesse tipo de armadilha e vai como gado. Então, a preocupação dela é consumir, a preocupação dela é comprar presente, a preocupação dela é dar presente, a preocupação dela é juntar dinheiro para isso, a preocupação do comércio é ter lucro, a preocupação é do Papai Noel. Muitas crianças não acreditam mais em Papai Noel, aquele espírito está morrendo. Eu acho importante, né, a figura do Papai Noel como a figura do Coelhinho da Páscoa. Né? Não se deve negar à criança isso no meu entendimento. Né? Nós estamos virando uma sociedade tão tecnológica que vamos ficar à mercê da questão digital e não vai ter mais criatividade. Nada. O ser humano não vai fazer aquele algo mais que a máquina não faz. Isso está diminuindo. Estamos com gerações mais novas aquém das gerações anteriores, o que é uma aberração. Tá? Então, qual o foco de prioridade hoje de muita gente? Durante o Natal, que é para se falar e vivenciar Jesus, o Cristo, ninguém fala dele. Não querem nem saber. É isso aí. Mas tudo bem. Cada um no seu processo, cada um na sua caminhada. Eu acho que eu me vejo como você também. Eu acho que sem a gente se diferenciar de ninguém, porque somos farinha do mesmo saco. Muitas vezes a gente dá murro em ponta de faca. É assim que eu me sinto, sabe? Mas tudo bem. Paulinho. É do processo. Agora, o que eu estou colocando aqui não é uma crítica ou muito menos um julgamento, condenação, como você mesmo falou, cada um está no seu ritmo. Agora, as pessoas, elas podem melhorar suas vidas se reconectando com o alto. E, embora isso seja uma questão diária, pelo menos o período do Natal é uma oportunidade para isso, que pode ser um divisor de águas daí para frente. É apenas uma questão de escolha pessoal e a pessoa se predispor a isso, mesmo que ela não acredite em nada, seja um ateu, uma ateia, não interessa. O divino não quer saber disso, quer saber o que você faz. Então, muito mais vale um ateu que não faz para o outro que não deveria, não gostaria que fizesse a si mesmo, do que alguém que se diz religioso, reza, faz, acontece, mas quando sai dali, continua falando mal do vizinho. Então, isso é complicado. É a escolha de cada um, é o tempo de cada um, é o ritmo de cada um. A questão é que muita gente está tão envolta nesse materialismo que não se permite abrir os olhos para um horizonte mais amplo. E já está na hora de fazer isso, pelo próprio final de Kali Yuga e transição de eras que a gente está passando. Então, eu quero te agradecer e desejar a você um feliz renascimento, né? A gente se renova, essa renovação. Se você sabe, aqui nós estamos nos referindo, e que a gente possa focar sempre em busca dessa verdade, desse caminho reto que a gente fala, né? Então, desejo a você um novo período fabuloso. Eu sei que você anda do lado da lei, e isso é muito importante, e quero que assim continue, que a gente possa ser digno ainda de ter saúde, de ser pessoas de boa conduta, de ilibada idoneidade, e assim. Desejo isso tudo a você e aos seus familiares e a todas essas pessoas que estão nos assistindo hoje e que vão festejar cada um à sua maneira e a sua crença. Da mesma forma, querido, eu desejo a você tudo de melhor nesse Natal, no ano vindouro, e que para você o Natal seja diário, para você e sua família, com as bênçãos divinas, e extensivo a todos aqueles que nos acompanham agora diretamente ou acompanharão mais tarde no vídeo. É isso aí. Para todos vocês, todas as bênçãos para todos. Tenham um Feliz Natal, um ano novo repleto
de maravilhas divinas, sucesso, e que isso se perpetue, que você, nós todos, possamos fazer como Jesus, fazer como Cristo, que muito mais que palavras nos deixou exemplos. E eu considero que um bom exemplo é para ser seguido. Muito obrigado a você, Eustáquio, muito obrigado a todos vocês. Forte abraço. E ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais, é isso aí. Valeu, Paulo. Grande abraço, querido. Tchau. Eita, coisa boa, hein? Tá aí mais um pouco de informação para quem não sabia, né? Para quem desconhecia. Pesquise, entre, saiba o que você está fazendo. Se também não quiser, legal, não tem problema nenhum. Estamos numa época festiva, né? Não é hora de criticar, não é hora de fazer nada, cada um à sua maneira, entregue seu coração, entregue sua mente, entregue sua crença e usufrua daquilo que você acha que é de seu direito e da sua família. É isso aí, gente. Feliz Natal, feliz ano. No Ano Novo nós vamos ter mais um programa ainda. Um Feliz Natal, uma boa ressurreição, boas festas, muita saúde e moderação. Forte abraço, tchau.